Olá, uma boa noite a todos. Antes de começarmos a meditação propriamente dita desta noite, eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas informações sobre não só este programa que está a terminar hoje, portanto, nós hoje encerramos esta série Eu Sou, de estudo das afirmações que Jesus fez no Evangelho de João. E queremos dizer, sobretudo para aqueles nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da internet, que este domingo, até ao final do ano, será, portanto, o último domingo que teremos atividades aqui na igreja. Depois, por causa dos feriados de final de ano, suspenderemos as nossas atividades e só retomaremos, portanto, no dia 15 de janeiro. E aí começaremos com uma nova série, com novos temas, com temas bastante interessantes, que depois, entretanto, o Departamento de Comunicação da nossa igreja haverá de publicitar. Portanto, hoje nós concluímos a série Eu Sou, com o tema justamente Eu Sou Rei, como Jesus disse, e no próximo domingo, dia 15 de janeiro, retomaremos, portanto, as nossas atividades aqui. Assim, queria dar as boas-vindas a você, querido amigo e prezada amiga que nos assiste a partir de casa, dar as boas-vindas àqueles todos que aqui estamos também, neste auditório. E na noite de hoje gostaria de partilhar consigo, prezado irmão, prezado amigo, gostaria de partilhar convosco um texto que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 18. Na realidade, nós vamos ler a partir do verso 33, João, capítulo 18, a partir do verso 33, quando se inicia ali uma interessante conversa entre Jesus e Pilatos. Vamos contextualizar um pouquinho antes de partirmos propriamente para a análise da conversa que Jesus teve, e gostaria, portanto, de vos apresentar algumas informações que são de natureza contextual e que nos ajudarão certamente a entender a razão das palavras que Jesus apresentou a este homem que era de origem romana. Jesus tinha passado, portanto, a noite de quinta para sexta, daquele ano 31 depois de Cristo. Ele tinha passado, portanto, entre o Sinédrio, entre a casa do sumo sacerdote, entre o próprio palácio de Herodes e, por fim, agora, ele estava justamente, daquele instante, ele estava, portanto, diante de Pilatos. Só que havia um detalhe interessante: os sacerdotes e os líderes religiosos que estavam a levar Jesus diante de Pilatos, eles não queriam entrar nas instalações oficiais da residência do governador romano em Jerusalém. Porquê? Porque, de acordo com o ritual judaico, um judeu, se entrasse na casa de um gentio, estaria a contaminar-se religiosamente e, por isso, não poderia participar nos rituais imediatamente a seguir, sem que antes tivesse tido tempo para fazer uma purificação. Ora, como a festa da Páscoa era justamente naquela sexta-feira e os judeus não poderiam efetivamente ter tempo até o pôr do sol para fazerem a tal purificação ritual, então eles aguardavam pelo lado de fora, um pouco, diríamos assim, barulhentos e bastante ansiosos para poderem falar com o governador. E quando finalmente Pilatos vai ao encontro deles, também contrariado, aborrecido, porque não só era inconveniente a atitude dos líderes religiosos judeus, como também esta atitude religiosa deles de manterem a tal purificação causava um certo conflito cultural e religioso ali entre Pilatos, que não conhecia nem queria saber das minúcias da religiosidade judaica daqueles homens. Mas aqui, diríamos assim, um aspecto que nos chama a atenção e que gostaria naturalmente de ressaltar para que nós pudéssemos tirar daqui uma lição espiritual significativa e aplicável também à nossa própria vida. Quando a nossa experiência religiosa,
por conta de minúcias, por conta de peculiaridades que têm que ver às vezes com os nossos próprios pontos de vista, com as nossas próprias concepções do que é a verdade. E muitas vezes estas atitudes podem ser resultante de ideias que não são propriamente informações que estejam na Bíblia. E isto pode muitas vezes criar animosidade e antipatia por parte das pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu usaria aqui um exemplo muito simples. Às vezes nós podemos, através da nossa maneira de ser, da nossa linguagem, sermos como judeus, criarmos antipatia e criarmos, sobretudo, obstáculos no relacionamento com outras pessoas. E fazemos aquilo que parece efetivamente ser o contrário da nossa própria intenção. Muitas vezes, como cristãos, nós queremos ou temos a expectativa de levar a outras pessoas o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da salvação. Mas, através da nossa forma de ser, muitas vezes acabamos por afastar as pessoas do Evangelho e afastar as pessoas do amor de Deus. Dou alguns exemplos muito simples, como, por exemplo, quando discutimos religião com as outras pessoas, às vezes fazemos com que elas sejam obrigadas a engolir as nossas verdades, engolir os nossos conceitos e esquecemos-nos, primeiramente, de duas coisas. A primeira delas é que Deus não nos obriga absolutamente nada. A Bíblia, inclusive, chega-nos a dizer que o Espírito Santo nos convence, ou seja, Ele intercede, Ele de alguma forma, de maneira suave, Ele nos leva a entendermos o conceito do pecado, o conceito da justiça e o conceito do juízo divino. Isto, inclusive, foi o que Jesus disse quando fez esta afirmação, conforme está escrita em João, capítulo 16, verso 8. Portanto, nós percebemos que a própria ação do Espírito Santo é uma forma doce e suave de apresentar e de nos convencer, de nos sensibilizar a determinadas verdades e a determinados conceitos. E às vezes nós, como cristãos, queremos muitas vezes fazer com que as pessoas engulam as verdades. É verdade que a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos reverenciar a Deus num dia específico, que é o dia de sábado. Mas às vezes queremos fazer outros cristãos engolir a verdade do sábado, fazendo com que eles, inclusive, sintam antipatia em relação a esta ideia. Já tenho às vezes conversado com irmãos de outros movimentos religiosos que me dizem: pastor, ou Rui, dependendo do nível de amizade que temos, às vezes as pessoas dizem: parece que vocês adventistas só falam do sábado, parece que para vocês só importa o sábado. Não é verdade, mas pode ser que às vezes nós, como cristãos, possamos estar a dar justamente esta impressão. O segundo aspecto muito importante que é necessário nós também podermos entender é que quando nós vivemos o cristianismo, nós temos que respeitar as outras pessoas na medida em que elas também nos respeitam. Porque, verdade seja dita, nós vivemos hoje numa sociedade, vivemos num contexto onde a grande maioria das pessoas tem uma tolerância muito grande em relação às diferenças. E nós, como cristãos, muitas vezes por vivermos a religiosidade de uma forma diferenciada, somos respeitados pelas outras pessoas. Por exemplo, como cristão, eu não como carne de porco e não como certos outros tipos de alimentos. E é interessante que as pessoas na sociedade, de um modo geral, têm para comigo e para com todos aqueles que eu conheço que têm estas práticas de saúde, uma atitude de compreensão, de generosidade. E nós devemos também, de alguma forma, ser um exemplo de generosidade e um exemplo de solidariedade e de compreensão em relação às diferenças e às dificuldades das outras pessoas. Há um aspecto muito importante que ainda gostaria de ressaltar, já que estamos a falar sobre este contexto, neste parênteses que abrimos, é que às vezes existem circunstâncias em que nós podemos ter levado algum tempo para compreender e para entender certos aspectos da palavra de Deus, que levou o seu tempo, muitas vezes semanas, meses, anos de estudo da palavra de Deus, com um foco bem afirmado sobre a palavra de Deus. Mas outras pessoas, por vezes, porque têm uma visão diferente, têm uma cultura diferente, têm uma vivência diferenciada, têm dificuldade de entender isto. Têm dificuldades de entender aquilo que a Bíblia diz ou de aceitar certos conceitos. Mas nós
por vezes, também temos dificuldade de aceitar o fato de outras pessoas na nossa sociedade nem sempre entenderem com alguma facilidade do ponto de vista que lhes apresentamos. E olhemos para o exemplo de Jesus. Ele era de uma generosidade, de uma capacidade de aceitação do outro, apesar das mensagens profundas que Jesus apresentava. E nós vamos ver que isto aconteceu justamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, diante do próprio Pilatos. Mas voltando novamente à narrativa de João capítulo 18, a Bíblia diz-nos que aqueles fanáticos religiosos que estavam ali diante de Pilatos, cheios de justiça própria, traziam agora diante de si, diante de Pilatos, traziam justamente Jesus. E diziam-lhe que ele tinha que o interrogar para que o pudesse condenar, visto que Jesus era um malfeitor, era alguém que, de acordo com a sua concepção, estava a transgredir tanto as leis religiosas judaicas, como também a pôr em causa a própria lei, a lei romana. E isto aqui é muito interessante. Quando nós olhamos para esta história com o distanciamento que hoje temos e com o conhecimento que possuímos sobre quem era a pessoa de Jesus Cristo, isto faz-nos simplesmente rir pelo patético da história. Porque reparem, Jesus, que tinha sido aquele que estivera cerca de 1500 anos antes, diante de Moisés no Monte Sinai, aquele que tinha falado através da nuvem a toda a nação de Israel, dando ele mesmo as orientações, as indicações de quais eram os princípios da aliança que Deus queria firmar com a humanidade, que Deus queria firmar com todo o planeta através do povo de Israel. Agora estava ele mesmo, o autor, o legislador destes princípios, estava ele a ser questionado por aqueles que interpretaram errado, de forma completamente equivocada, todos os ensinamentos dados a Moisés e que eles orgulhosamente acreditavam serem os únicos detentores da verdade. E acusavam justamente Jesus de ser aquele que vinha perverter e subverter as leis que ele mesmo, cerca de 1500 anos, tinha dado à nação de Israel. Isto, no mínimo, é patético. Mas reparem que aqui, de forma interessante, Jesus mantém-se sereno. E esta talvez seja uma das qualidades humanas mais significativas de Jesus. É o fato de que, embora Jesus estivesse cheio de razão, embora Jesus tivesse todos os motivos para invocar as forças do universo em favor da sua causa e destruir aqueles que o estavam a acusar injustamente, Jesus permanece calmo, Jesus permanece absolutamente sereno. Porquê? Porque ele tinha uma missão maior, tinha algo a alcançar, que era efetivamente a conclusão do plano da salvação, no qual cada um de nós haveria de ser o principal beneficiado. E agora então, encontramos a partir do verso 33, a conversa que Pilatos vai ter com Jesus. Verso 33 diz assim: tornou, pois, Pilatos a entrar na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? E reparem aqui um detalhe. Pilatos entrou no edifício que os judeus se recusaram a entrar para interrogar Jesus. Ou seja, o Cordeiro de Deus que estava para ser sacrificado, o Cordeiro que os judeus, os líderes religiosos queriam celebrar, estava diante deles e eles não aceitaram entrar junto com Pilatos, mas aquele que haveria de ser oferecido entrou para estar justamente com a autoridade romana ali na Palestina. Isto é interessante. Isto é mais um daqueles aspectos que nos faz perceber o contraste que existia entre a falsa religiosidade, entre o sentimento de justiça própria e aquilo que era o verdadeiro plano de Deus para a vida de Jesus e para o plano do próprio plano da salvação. O verso 34 vai dizer: Jesus então respondeu-lhe: tu dizes isto de ti mesmo
ou disseram-te outros sobre mim? Os judeus têm uma forma muito interessante de responder a perguntas com outras perguntas. Esta é uma articulação mental interessante que nos ajuda justamente a perceber como não só eles pensavam, mas sobretudo como nós podemos também por vezes questionar a própria realidade que existe ao nosso redor. E Jesus faz justamente esta resposta em forma de pergunta. Tu chamas-me rei e dizes isto de ti mesmo, ou foram outras pessoas que o falaram a ti? E depois o verso 35 diz, Pilatos então respondeu, porventura sou eu judeu? E a tua nação, os principais dos sacerdotes, me entregaram a mim. E então, o que é que fizeste? E Jesus então agora vai justamente dar uma resposta de forma mais objetiva, mas vai conduzir o assunto para aquilo que realmente lhe interessava. E aqui há mais um aspecto a salientar. É que, embora Jesus estivesse na condição do réu, estivesse numa condição de vítima, estivesse numa condição de submissão, Jesus, naquele interrogatório, toma as rédeas da conversa e ele vai direcioná-la para aquele que era verdadeiramente o seu ponto principal. E isto aqui mostra uma grande sabedoria, sobretudo uma grande inteligência emocional. E a gente poderia se perguntar, então, mas Jesus tinha esta inteligência emocional porque ele era perfeito? Bom, há aqui uma questão muito importante que nós não podemos esquecer. Jesus, embora tivesse nascido com uma natureza perfeita, mas Jesus nasceu com uma natureza humana. E há aqui uma questão que é muito importante nós entendermos. Jesus, ele nasceu com a natureza perfeita que Adão tinha por altura da sua criação. Na realidade, Jesus é chamado, na teologia de Paulo, de o segundo Adão. E por que segundo Adão? Porque o primeiro Adão tinha falhado. E onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e foi vitorioso. O primeiro Adão tinha aparentemente fracassado, dando a entender que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. E então vem o segundo Adão para mostrar que a lei de Deus não era de fato impossível de ser obedecida. E por esta razão é que Jesus vive uma vida exemplar. Não só porque ele haveria de ser o nosso penhor perfeito, ele deveria ser efetivamente o nosso remidor sem qualquer defeito, mas também porque ele precisaria ser a nossa referência espiritual. E nós não podemos ter, como cristãos, a desculpa de dizer eu sou pecador, eu sou falho, eu não tenho a mesma natureza de Cristo, por isso eu não posso almejar a seguir o exemplo de Cristo. Não. Jesus é o exemplo por excelência. Ele nos é apresentado com o exemplo pleno de tudo aquilo que nós devemos ser. É verdade que nós temos uma natureza deturpada por 6.000 anos de pecado. Nós temos uma decadência que vem sendo acumulada de geração em geração. Esta decadência moral, Jesus não a tinha. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, embora tenha nascido com a natureza moral de Cristo, mas ele já nasceu com a carga de pecado de pelo menos 4.000 anos em cima. Ou seja, Jesus já trazia na sua natureza física, Jesus não tinha a estatura elevada de Adão, Jesus não tinha a vitalidade de Adão, Jesus não tinha o vigor físico que Adão tinha. Por esta razão, Jesus teve, vamos dizer assim, a sua tarefa dificultada em relação à condição de Adão, porque embora moralmente Jesus tivesse a estatura de Adão, fisicamente Jesus estava já com o efeito de 4.000 anos de pecado que se tinham acumulado geração após geração e que é justamente neste corpo sob o efeito do pecado que Jesus vai viver. Mas, voltando novamente à ideia que desencadeou este pequeno preâmbulo, é importante nós não esquecermos, e você que está aí em casa, querido amigo, prezada amiga, é importante nós não esquecermos que Jesus, naquele momento, ele foi capaz de manter a lucidez emocional para conduzir a conversa de maneira que, inclusive Pilatos, que estava ali no lugar do seu juiz,
pudesse ele mesmo também ser redimido. Jesus não perdia uma única oportunidade para levar à salvação todos aqueles que com ele se cruzavam. E isto para nós é um exemplo fantástico, porque Jesus nos convida a sermos suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins do mundo. Jesus nos convida a sermos embaixadores do céu em todos os lugares onde estivermos. Por isso, não há um momento em que nós possamos dizer agora eu estou de folga ou agora eu tirei umas férias de ser cristão. Não. Como cristãos, nós devemos ser cristãos em casa, na intimidade do nosso lar, devemos ser cristãos no trabalho, devemos ser cristãos com os nossos vizinhos, devemos ser cristãos com os nossos familiares, devemos ser verdadeiros cristãos em todos os contextos onde estamos. E desta forma, então, termos a noção que em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós devemos ser embaixadores do Evangelho e instrumentos da salvação para ajudar outras pessoas a conhecerem sobre o amor de Deus. E Jesus faz isto de uma forma sublime. Nós continuamos a ler justamente no verso 36, quando Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Jesus vai lançar uma poderosa ideia na mente de Pilatos para o ajudar a perceber a diferença entre o seu reino e a concepção que ele tinha dos reinos terrestres. E quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para as mensagens que Jesus e para as várias pistas que Jesus foi lançando ao longo dos Evangelhos, das histórias que contou, das parábolas que ensinou e dos discursos que fez, nós percebemos que Jesus basicamente tinha 5 conceitos que eram contrastantes em relação ao seu reino e os reinos deste mundo. O primeiro deles era fundamental. Os reinos deste mundo, ou melhor, os reis deste mundo, para conquistarem, precisam matar os seus oponentes. No processo de conquista existem guerras e nas guerras gente morre. Cristo haveria de fazer completamente o inverso. Haveria de subverter o conceito humano de conquista. Jesus não mataria para conquistar, mas conquistaria ao morrer. E isto é soberbo, isto é fundamentalmente subversivo na mente daquelas pessoas. Imaginem para um romano que acreditava que a guerra era uma arte. Eles inclusive tinham um deus para a guerra, que era o deus Marte. Eles adoravam este deus e consideravam que ele ensinava os romanos a arte da guerra. Uma arte um pouco esquisita, mas, enfim, era a concepção cultural que eles tinham. A segunda ideia, que era algo, diríamos assim, absolutamente contrastante, era a ideia de que os reis, no exercício da sua soberania, acreditavam que tinham o direito de cobrar impostos e tributos. Mas no caso de Jesus, a ideia que ele transmite do seu reino é justamente o contrário. Não são os seus súditos que têm que pagar impostos, mas sim eles é que recebem do seu rei todas as dádivas. As bênçãos da vida, as bênçãos da saúde, os recursos para viver, os recursos para poderem, inclusive, abençoar outras pessoas com as dádivas que o próprio Rei, que o próprio céu emana e faz transbordar para todos aqueles que o seguem. Um outro aspecto contrastante era que as autoridades daqueles tempos exerciam o seu poder através do medo e através da opressão. E Jesus ensinava exatamente o contrário. O reino de Cristo era um reino de amor, onde o medo não existia, onde a bondade era a lei suprema. E desta forma, então, o seu reino estava, portanto, estabelecido. O quarto aspecto contrastante do reino que Cristo tinha vindo estabelecer é que o seu território não era composto por vastas áreas geográficas, por montanhas, rios, florestas. Na verdade, o seu reino nem sequer tinha fronteiras. O reino de Cristo consistia em conquistar a mente e o coração dos seus ouvintes, daqueles que eram cativados, daqueles que eram captados. Este era o território no qual Jesus efetivamente queria reinar. E o quinto aspecto tinha que ver com
o tipo de exército que o reino de Deus deveria ter. Os exércitos romanos eram caracterizados pela sua ordem, pela sua disciplina, pelo tipo de armamento que usavam e pela força física com que impunham o seu domínio. O exército de Cristo era composto por homens, muitas vezes vestidos de forma pobre, que viviam de maneira humilde, que se faziam, diríamos assim, conduzir pelo mundo, muitas vezes de maneira absolutamente modesta, mas que, como vendedores de ideias, como pregoeiros de mensagens transformadoras, eles levavam o conhecimento do Evangelho e a mensagem da paz do céu àqueles com quem eles se encontravam. As suas batalhas não eram batalhas de confronto físico. As suas batalhas nem sequer eram debates filosóficos aguerridos, mas sim pregações, onde os corações eram tocados pela bondade e pelo exemplo supremo de um Salvador que se entrega na cruz do Calvário para dar a vida, para dar o seu sangue, para dar o seu corpo por todos aqueles que ele tinha vindo salvar. E aqui, mais um aspecto subversivo na nova religião que Jesus, ou na nova visão de religião que Jesus estava a apresentar. É que, em vez de a divindade ser adorada com sacrifícios, o Deus é que se oferecia em sacrifício pelos seus próprios adoradores. E esta inversão completa de realidades era difícil a Pilatos entender. É por esta razão que nós vamos encontrar no verso 37, Pilatos dizendo: logo tu és rei? Jesus então respondeu: tu é que dizes, eu sou rei. Por esta razão Jesus verdadeiramente era rei. E Jesus vai então dizendo: para isso é que eu nasci, e por isso é que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos diz: é verdade? O que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir então aos judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. E aqui, queridos amigos, há uma coisa surpreendente. E nós encontramos na atitude de Pilatos provavelmente muitos reflexos de outras experiências que já tivemos com outras pessoas ao partilhar com elas o Evangelho. Mas nem por isso isto nos deve levar a uma atitude de arrogância ou de presunção diante de outros. Muitas vezes, ao partilharmos a mensagem do Evangelho, percebemos que as pessoas, mesmo diante da clara e evidente verdade da Bíblia, recuam ou não aceitam a mensagem da Bíblia. Mas mais uma vez, nos vêm à mente as palavras de Jesus quando ele disse que o Espírito da verdade, ele nos convencerá de toda a verdade. Não temos que ser nós a convencer. Queridos amigos, prezados irmãos, não somos nós que temos a responsabilidade de ser os advogados de Deus. Jesus apenas nos convidou, como está lá escrito em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus nos convidou a sermos suas testemunhas. E a testemunha não tem o propósito de convencer o juiz, nem de convencer o promotor, nem de convencer os advogados. O juiz, ou melhor, a testemunha tem a função apenas de dizer aquilo que viu, aquilo que vivenciou. E sabem, como cristãos, se nós fôssemos mais testemunhas e menos advogados, quem sabe, ouviríamos o poder de Deus trabalhar de forma mais eficiente ao nosso redor. Nós não precisamos convencer as pessoas, o Espírito convence. Nós não precisamos ensinar as pessoas, o Espírito se encarrega de ensinar as verdades e de recordar as verdades. A única coisa que nós temos que fazer é contarmos aquilo que estamos a viver, partilhar as experiências transformadoras, as experiências devocionais, entusiasmantes que o Senhor nos tem mostrado cada manhã através do estudo da Sua Palavra. Nós contarmos as respostas de oração que o Senhor tem dado na nossa vida. E desta forma, nós veremos as pessoas, de alguma forma, serem tocadas por esta mesma vivência e sentirem o desejo de experimentarem este mesmo poder, como nós estamos a experimentar presentemente na nossa própria vida. Mas para estudarmos um pouquinho mais sobre o que significa ser rei,
ou o significado do reinado de Cristo, eu gostaria de vos convidar a irmos até o livro de Apocalipse, onde encontramos ali uma mão cheia de textos bíblicos que nos falam sobre Jesus como Rei. E começaríamos com o texto de Apocalipse, capítulo 15, verso 3. Estamos no capítulo 15 com o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, verso 3, e diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Esta é a verdadeira condição de Jesus como Rei. Jesus é o Rei dos santos, aqueles que lhe entregaram o coração, aqueles que estão disponíveis para fazer de Jesus o Senhor da sua existência. Mas vamos avançar um pouquinho mais ainda no livro de Apocalipse, e eu gostaria de vos convidar a lermos capítulo 21, verso 3. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. E depois, no momento em que inicia a eternidade, há uma voz do céu que faz a seguinte proclamação: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o Deus estará com eles, e será o seu Deus. E é interessante nós percebermos aqui este pedaço do universo que foi rebelde ao Criador, que criou as maiores dificuldades ao céu, que trouxe as maiores lutas ao próprio Deus, ao Senhor do universo, ao Criador da humanidade. Pois é justamente neste planeta rebelde, neste planeta que foi o palco das mais tristes histórias da história do universo, é aqui que Deus vai fazer com que passe a ser, para toda a eternidade, a capital do universo. Já imaginaram? Na geografia, na geopolítica humana, é completamente diferente. Um rei, quando tem problemas com uma determinada província, não transporta para aquela província a capital do seu reino ou do seu império. Não é isto que Deus faz, não é isto que os reis humanos fazem. Mas Deus fala. O planeta mais difícil, o planeta mais rebelde, pois é justamente ali que Deus quer estar. Porquê? Porque aqueles filhos que lhe deram mais trabalho são justamente aqueles que terão o privilégio de gozar da sua presença, da sua companhia para toda a eternidade. Queria ainda ver convosco no capítulo 20, no capítulo anterior, no contexto do milénio, que é dito ali o seguinte, Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5. E João diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. E esta é, portanto, a primeira ressurreição. Ou seja, diz-nos a Bíblia que Jesus haverá de governar, haverá de reinar, haverá de julgar os ímpios durante 1000 anos. Ou seja, esta é uma das atribuições, uma das funções de Jesus enquanto Rei, enquanto soberano do universo. E Ele partilhará esta responsabilidade também com os seus súditos, aqueles que foram resgatados da história do pecado. E para concluir, gostaria de ler uma última série de textos, começando com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7, conta-nos a respeito da vinda de Jesus a este mundo. E a descrição do regresso de Jesus é algo, diríamos assim, impetuoso, é assombroso, é impactante. Diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Não haverá uma única pessoa na superfície do planeta, no momento em que Jesus estiver voltando, que não se aperceba deste acontecimento. Jesus será visto por todas as pessoas. Querido amigo, não importa onde você esteja, se Jesus vier enquanto você e eu estivermos vivos, nós não ficaremos indiferentes a este acontecimento. E a vinda de Jesus haverá de dividir a humanidade em 2 grandes grupos. Aqueles que estarão recebendo Jesus como um amigo, como um Salvador, que está voltando.
E haverá o outro grupo daqueles que lamentarão profundamente o regresso de Jesus, porque sabem que todas as oportunidades de fazer com que a sua existência tivesse um propósito e um sentido se esgotam ali. E o texto continua dizendo: até mesmo os que o traspassaram, até mesmo aqueles que foram responsáveis pelo seu assassinato, pela sua condenação, aqueles que o humilharam, aqueles que disseram que Jesus era sem dúvida uma imitação de Messias, que era uma fraude que deveria ser morto, estes ressuscitarão para contemplarem o Cristo glorificado que virá. E haverão de lamentar profundamente, diz o texto, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. E querido amigo e prezado irmão, você que neste momento nos está a assistir, aqueles que aqui estamos neste auditório, a grande questão que Jesus quer deixar para nós é Ele se apresentando como Rei. Qual é, diríamos assim, a nossa resposta ao seu convite, ao seu sacrifício, à sua entrega, às suas ofertas? Por isso, Apocalipse também tem uma poderosa mensagem para nos apresentar no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando Jesus é apresentado numa singela imagem de alguém que bate à porta. E diz o verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, o Jesus que, maniatado, ferido, com o rosto macilento por ter passado uma noite inteira sem descanso, o Jesus que já tinha sido espancado e que estava ali inocente diante de Pilatos e que se apresenta como Rei, das duas uma, ou este Jesus era um indivíduo completamente alienado da realidade, ou estava tão consciente a ponto de perceber aquilo que o magistrado Pilatos não era capaz de ver. E nós conhecemos o final da história. E nós sabemos que aquele Jesus que foi ainda cruelmente tratado por Pilatos até à morte e morte de cruz, haveria de ressuscitar e haveria de voltar à vida para que um grupo de seguidores seus, por muitas gerações ao longo da história da humanidade, pudessem colocar a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa de que a vida neste mundo não é apenas sofrimento, desânimo e morte. A vida neste mundo é apenas uma etapa que poderá nos preparar para a vida como ela sempre deveria ter sido. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, de bondade, de felicidade, de eterna juventude e uma vida sem fim ao lado de Deus. Esta é a realidade para a qual você e eu, querido amigo, cada um de nós se está a preparar. Mas só poderemos efetivamente alcançar a eternidade e desfrutar das bênçãos e dos benefícios de viver para todo o sempre com Deus, se pudermos neste momento aceitar Jesus como o nosso Rei, como o Senhor da nossa vida. Alguém disse certa vez que no coração de cada ser humano existe um trono e uma cruz. E quando Jesus não está no trono, Ele está na cruz. Porque quem precisa estar crucificado é o eu. Como Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. Queridos irmãos, Jesus bate à porta do nosso coração. Jesus bate à porta do seu coração, do meu coração. E Ele convida-me a recebê-lo. Ele convida-me a desfrutar as bênçãos da sua presença na minha vida, na minha existência. Para que um dia, quando Ele regressar a este mundo, possa, sem dúvida, levar-me para viver eternamente com Ele na pátria eterna. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça. E você, querido amigo, a todos nós, prezados irmãos, que tivemos ao longo destas várias semanas a oportunidade de estudar as várias afirmações que Jesus fez. Eu sou a verdade, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho. Mas que nós o possamos receber como o Senhor e Rei
do nosso próprio coração, porque só assim todas as lutas e todas as dificuldades que vivamos neste mundo poderão ter algum propósito, poderão ter algum sentido, poderão ter algum benefício, se Jesus for o Rei da nossa vida. Que o Senhor o abençoe, querido amigo e prezado irmão. Querida irmã e prezada amiga, que Deus a abençoe e que ajude a fazer a melhor escolha. O Senhor como o Rei do seu coração.